Oi, queridos! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um estudo da língua portuguesa. Eu sou a professora Alice e hoje vamos falar sobre crase. Vamos aprender quando usar a crase. E você tem dúvidas sobre o uso correto da crase? Saiba que você não está sozinho, porque o emprego da crase não é mesmo uma das coisas mais fáceis. Por isso, para facilitar o seu entendimento, estudaremos sobre esse assunto em 2 aulas. Hoje veremos o caso da crase em seu uso obrigatório, quando precisamos usar a crase. Se não usarmos, estará errado. É isso que veremos hoje. E na próxima aula estudaremos as crases opcionais, que são facultativas. E também estudaremos os casos em que não usamos a crase. Se você já gostou da ideia de aprender tudo sobre esse assunto, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. O que é a crase? A crase é a união da preposição a com o artigo feminino a e com alguns pronomes cuja letra inicial também é o a. O acento que indica que houve essa fusão entre o artigo e a preposição é o acento grave. E por falar sobre preposição e artigo, quero lembrar que já estudamos. Então, vou deixar os cards destas 2 aulas aqui para você. Você pode revisar se for necessário. E a fusão das 2 vogais forma a crase, indicada pelo acento grave. Você já viu como a crase se forma. Vamos ver agora as condições para usá-la. Em que casos usamos crase? Vamos ver no primeiro caso. Antes de palavras femininas que venham acompanhadas do artigo a. Por exemplo, as amigas foram à confraternização da empresa. Observe que a palavra confraternização é uma palavra feminina. Então, eu preciso usar a crase. E para confirmar se eu acertei, se realmente é para usar a crase, eu posso usar essa dica. Substitua a palavra depois da qual aparece o a, por um termo masculino. Se o a se transformar em ao, existe crase realmente. Então, o que nós queremos dizer? Você vai pensar numa palavra que seja parecida, que tenha o mesmo sentido, por exemplo, de confraternização, mas tem que ser masculina. Então encontramos encontro. Encontro quer dizer confraternização de pessoas. Elas têm o mesmo sentido. E também vamos ver se o ao se enquadrou na frase. As amigas foram ao encontro da empresa. Realmente fez sentido essa frase, então confirmou que existe crase. Veja bem, se o a se transformar em ao, existe crase. Vamos ver outro exemplo. Vou à feira em busca de maçãs. Note que feira é uma palavra feminina. Vamos ver então, colocamos a crase no a. Vamos realmente verificar se acertamos? Vamos lá, eu preciso de uma palavra que seja semelhante à feira, mas que seja masculina. Feira, eu compro maçãs. Supermercado, eu também compro maçãs. Então faz sentido. E vamos ver se o ao se enquadrou na frase. Vou ao supermercado em busca de maçãs. A palavra supermercado aparece como um termo masculino, transformando a em ao. Então, basicamente, a regrinha é a seguinte: vou te dar uma dica.
É só trocar a palavra feminina pela masculina. Se encaixar o ao, então tem crase. Fácil, não é? E mais um caso em que usamos crase obrigatoriamente. São em nomes geográficos. Nomes geográficos são nomes de lugares, de países. Então, nesse caso, substitua o a para a. Se o certo for para a, use a crase. Vamos ver o primeiro exemplo. Helena foi à França. Eu posso substituir para Helena foi para a França. Então, como diz a regrinha, se eu substituir o a para a, logo haverá crase. Helena foi à França. Vamos ver outro caso. Fui a São Paulo. Eu posso substituir para fui para São Paulo. Eu poderia substituir fui para a São Paulo? Não, estaria errado. Então, como eu não usei para a, não vai haver crase. Não é fácil essa regrinha? Atenção nas regras, estudem bastante que vocês não errarão mais crase. Temos aqui um outro caso bem fácil também. Atenção! Se o a se transformar em da, há crase. Aqui no caso de ir e vir para um país. Vamos ver o exemplo. Célio foi à Argentina. Célio voltou da Argentina. Observe a regrinha. Se o a se transformar em da, temos que colocar crase, obrigatoriamente. Então, nesse caso, houve crase, acraseado. Vamos ver o caso de Roma. Ela foi a Roma. Ela voltou de Roma. Eu não poderia dizer ela voltou da Roma. Seria errado. Então, certo, ela voltou de Roma. Seguindo a regrinha, não há crase. Vocês devem ter observado na thumbnail, que é a capa da aula que fiz hoje, uma música muito bacana. E aqui está a musiquinha, que agora nós vamos cantar para que vocês não errem nomes geográficos. E vamos cantar 2 vezes essa música. Vamos lá. Se voar, volto da crase haverá. Se voar, volto de crase para quê? Se voar, volto da crase haverá. Se voar, volto de crase para quê? Para que crase nesse último caso, se a regrinha não ensina? Gostaram da música? Então vamos seguir. Bom, pessoal, depois das dicas que já dei e até da música que cantamos, para você guardar o uso da crase, vamos encontrar casos em que é necessário você decorar, você copiar no seu caderno e decorar. É o caso das locuções adverbiais femininas. A crase, nesse caso, é obrigatória nas locuções adverbiais compostas por palavras femininas. Aqui temos algumas dessas locuções. Às pressas, às vezes, à risca, à noite, à direita, à esquerda, à frente, à mão, à moda de, à procura de, à mercê de, à custa de, à medida que, à proporção que, à força de, à espera de, à vontade. Vamos ver nas frases essas locuções femininas. Minha tia saiu às pressas. Vire à direita. Às vezes me esqueço do nome dela. No final da rua, vire à esquerda. Fique à vontade.
Vocês devem ter notado que essas palavras são femininas. Pressas, direita, às vezes à esquerda, à vontade. Então, basta que vocês prestem bem atenção nessas locuções adverbiais femininas e até pesquise mais algumas. E assim, queridos, terminamos o estudo de hoje. Lembrando que continuaremos com o tema crase na próxima aula. Então, deixe já o seu like e se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe com seus colegas, seus amigos. E também deixe o seu like em nossos vídeos shorts, que agora são natalinos. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.